Muita gente me fala, se fosse comigo, eu não daria conta. Acho que se alguém me falasse isso há 5 anos atrás, eu também pensaria que eu não daria conta de passar por tudo que eu passei. Eu simplesmente entrei no hospital, fui dirigindo, entrei andando e saí sem nenhum movimento. E é essa história que eu vou contar para você agora, a história da minha vida e o porquê de eu estar aqui hoje nas redes sociais, no YouTube, falando sobre tudo que aconteceu comigo. Foi em 2020, bem na época da pandemia. Na verdade, foi 1 mês antes da pandemia. Eu comecei a sentir muitas dores e precisei fazer uma cirurgia de hérnia de disco. A cirurgia era relativamente simples e eu estava confiante, com muita fé em Deus que ia dar tudo certo. Claro que eu estava com muito medo, fazer uma cirurgia não é nada legal. Mas a gente, quando tem que fazer alguma coisa, se apega ao que a gente acredita e eu sempre acredito que as coisas vão dar certo na vida. Mas não foi assim. Como eu falei para vocês, cheguei no hospital dirigindo e quando terminou a cirurgia eu só lembro do médico me perguntando: Raquel, você consegue mexer os pés? E eu, não. Raquel, você consegue mexer os braços? E eu, não. Gente, eu estava completamente paralisada. Meus braços estavam cruzados e eu não entendia aquilo, eu não conseguia mexer absolutamente nada. E aí eu lembro de flashes da gente correndo no corredor, eu sem entender o que estava acontecendo, sob efeito da anestesia. Fui fazer uma ressonância e quando eu lembro eu já estava na UTI. E eu sei que já na UTI eu aprendi muita coisa. E a primeira coisa foi a respirar. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está mexendo no celular, a gente não presta atenção nos nossos filhos, nos nossos amigos, no que está acontecendo, a gente está completamente apavorado e cercado de várias coisas e não consegue prestar atenção no que realmente importa. E muitas vezes eu vivi assim, mas pode ser que assim como você, eu falasse não, eu consigo dar conta de tudo, eu não sou uma pessoa tão acelerada, mas na verdade eu era uma pessoa muito acelerada. E lá na UTI, eu comecei a ter muita dificuldade respiratória, porque eu tive um edema na minha medula e eu comecei a prestar atenção na minha respiração o tempo todo. Uma coisa que a gente faz tranquilamente, a gente faz sem nem perceber que é respirar, eu precisei prestar atenção. E enquanto eu prestava atenção em cada respiração, eu recebi a notícia de que, na verdade, o que aconteceu comigo era muito sério e que eu corria risco de vida. E aí eu parei e pensei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Se eu simplesmente me desesperar e ficar doida, eu não vou conseguir respirar. E se eu não conseguir respirar, eu vou ser entubada e as coisas vão ficar piores. Então, o que eu tenho que fazer é focar na minha respiração, continuar respirando da melhor forma possível e focar no que eu realmente tenho que fazer, que é respirar. Então eu pensei, nada de desespero, Raquel, foca em respirar, em fazer o que é mais importante. E isso até hoje eu levo para a minha vida, porque muitas vezes a gente fica desesperado e não foca no que realmente é mais importante, que é respirar, que é pausar, que é entender o que a gente precisa fazer, que é viver o hoje, o agora, o que está acontecendo nesse momento. E passou todo esse período desse meu risco, né, de vida e tudo mais, e eu consegui passar por isso, focando em muita reabilitação e respirando e fazendo o mais importante primeiro. E sempre acreditando que aquilo ali era um momento e que ia passar. E aí você pergunta, Raquel, mas você não ficou desesperada enquanto isso tudo estava acontecendo? E eu te falo, não. Eu não fiquei, mas é muito simples, tá? Não é porque eu sou melhor que os outros, não. Simplesmente porque ficar desesperada não ia adiantar absolutamente nada na minha situação. Então, não adiantava eu me desesperar. Só ia piorar o que estava acontecendo. E eu pensei, tudo que eu aprendi na vida e tudo que eu vivi até agora, todas as vezes que eu procurei ser uma pessoa melhor, todas as vezes que eu busquei conhecimento, hoje me fizeram ser a pessoa que eu consegui não desesperar naquele momento e ficar bem, e ficar tranquila.
E eu lembro que a psicóloga ia lá no meu quarto. E o meu quarto era muito engraçado, porque todas as enfermeiras gostavam de ir lá, as pessoas da limpeza, a gente ficava conversando na UTI. E a psicóloga falava, Raquel, você pode se desesperar, tá? Você pode ficar mal e tal. Eu falei assim, não, mas eu sei disso, só que não fazia sentido para mim. Até porque eu também olhava para o lado e eu via minha família, via meu noivo na época, que hoje é meu marido, eles me apoiando tanto e fazendo tanto por mim, que eu também queria fazer o melhor que eu pudesse por eles, pelas pessoas que estavam ao meu redor. E eu pensei, gente, essa situação é muito, muito, muito pesada. Que situação difícil. Então, quando acontece uma coisa muito difícil na nossa vida, quando acontece uma coisa que a gente não está esperando, que a gente achava que nunca fosse acontecer, a melhor coisa que a gente pode fazer nessas situações difíceis e pesadas é deixar a situação o mais leve possível. E eu falei, se eu pesar essa situação, se eu começar a colocar mais problema do que eu já tenho, se eu começar a me desesperar, se eu começar a descontar uma frustração nas pessoas que estão perto de mim, simplesmente vai ficar bem pior. E não é isso que eu quero. Então eu falei, eu vou deixar leve, eu vou me divertir, eu vou ser uma pessoa alegre. Eu não tô aqui romantizando não, tá, gente? É muito difícil. Hoje eu tenho uma lesão medular na C5, C6, eu sou tetraplégica, eu não tenho os movimentos, além disso eu dependo de alguém 24 horas por dia para cuidar de mim. Eu não tenho controle da minha bexiga, do meu intestino. Não é fácil, tá na cadeira de rodas é o mais fácil de tudo isso. É o mais fácil. E sem contar com tudo isso que eu falei, o mais difícil é a dor. Porque eu sinto dor 24 horas por dia. E eu nunca pensei que eu fosse ter que conviver com uma dor crônica que não tem como passar, mesmo com medicação, ela é muito forte. E tem dia que ela desanima. Então eu não estou romantizando a vida, eu não estou romantizando os problemas, nem tá numa cadeira de rodas e nem as adversidades que acontecem com a gente. Mas a questão é que quando as coisas já aconteceram no passado, nada que a gente fizer pode mudar o que passou. Nada que a gente fizer. Então, eu tenho certeza que eu queria estar aqui falando para você, sua vida vai ser linda, maravilhosa, não vai acontecer nada de errado, nada de ruim, mas vai. Então eu tenho certeza que se você olhar para as suas adversidades, para os seus problemas, entender que nada que você fizer vai mudar o que já passou, mas que as suas escolhas de hoje vão determinar como seu futuro vai ser e como sua vida vai ser, isso fica mais fácil. E eu quero um futuro bom, eu quero ter uma vida boa, apesar dessas adversidades. Então foi por isso que eu escolhi deixar o mais leve para as pessoas que estão ao meu redor. Foi por isso que eu escolhi focar nas coisas boas que eu tenho. E aí eu aprendi a valorizar o que eu tenho e não o que eu perdi. Porque se eu ficar pensando nessa história inteira, em ter entrado no hospital, dirigindo, andando, saído de lá sem nenhum movimento e algo que infelizmente pela medicina não tem cura, eu vou ficar desesperada, eu vou ficar frustrada, porque várias coisas eu não posso mais fazer como eu fazia antes. Mas se eu for pensar em tudo que eu ainda tenho, nas oportunidades que surgiram, que é contar minha história, que é falar sobre todos os exemplos que eu tive, a maneira que eu consegui superar, que às vezes pode te ajudar a superar uma adversidade na sua vida também, isso faz muito sentido para mim. Meu marido, né, ele fala para mim, você não sempre quis ajudar as pessoas? Olha aí a oportunidade que Deus está te dando de ajudar as pessoas. E isso para mim tem muito valor. E é verdade, eu falo, é uma grande oportunidade. Então eu prefiro entender tudo que aconteceu na minha vida como oportunidades de fazer diferente, de adaptar os meus sonhos, de viver de uma forma diferente, de fazer tudo que eu gostaria de fazer no passado, só que de uma forma adaptada. E assim eu vou ser feliz, porque assim eu entendo que a felicidade não está em realizar os meus sonhos exatamente como eu gostaria,
em conquistar as coisas exatamente como eu sempre pensei, mas sim em entender os pequenos milagres do dia a dia, em valorizar as coisas simples, em ser feliz agora, independente do que está acontecendo na nossa vida, em ser feliz com o que a gente tem, em dar um foco positivo nas coisas boas e não ficar focando nas coisas ruins e nas coisas que a gente perdeu, porque assim a vida fica muito pesada. E eu te falo, tá? A vida é cheia de problemas para todo mundo. Então seja o seu melhor amigo, seja a pessoa que vai te ajudar a passar pela vida de uma forma mais tranquila e não aquela pessoa que vai só se atrapalhar, que vai reclamar, que vai deixar a vida mais pesada do que ela é, porque às vezes a vida é difícil. Então, eu tô aqui sempre contando o que eu aprendi, sempre falando da minha história, sempre mostrando quais ferramentas eu usei para superar. Porque se eu puder ajudar uma pessoa que seja que está assistindo esse vídeo, se eu puder te ajudar, eu já vou estar muito feliz, muito, muito, muito realizada. Me siga aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Continue sempre aqui comigo. Comente sempre o que te despertou, o que fez sentido para você das coisas que eu falo, que eu espero de coração que você também consiga olhar para a sua vida valorizando o que você tem, porque eu tenho certeza que você tem muito, muito, muito. E quando a gente olha para o que a gente tem e para de se importar com as coisas que a gente perdeu, a gente consegue ser feliz apesar das nossas adversidades.